caso, então, Piaget era o quê? O que ele é? Psicólogo, biólogo, né? O que da teoria dele que mais a gente tem, que a gente trabalhou forte na outra aula? Os estágios de desenvolvimento. Os estágios de desenvolvimento motor. Ó, lembra da sigla, SPCF, né? Foi o macete que a gente usou para lembrar os estágios de desenvolvimento dele, né? Então, ele criou a teoria do desenvolvimento cognitivo, que é o que cai bastante em concurso. Interacionismo, construtivismo, estágios do desenvolvimento motor, assimilação, acomodação e equilibração. São os conceitos da teoria dele, tá? Lembrando que, basicamente, aquilo que a gente pesquisou sobre concurso, que vem forte dentro do que o Piaget trouxe pra gente enquanto teoria, é os estágios do desenvolvimento motor, que é o que a gente calcula que também deva cair algumas questões sobre isso na prova da FURB, já que na outra também teve, tá? Então, só para lembrar vocês, os estágios são 4, tá? O primeiro é sensório motor, né? SPC, por isso a sigla, tá? Pra quem não veio, a gente fez um macete de lembrar isso aqui, ó. O primeiro estágio é sensório motor, o segundo é o pré-operatório, o terceiro operatório concreto e o quarto operatório formal, mas a gente vai se ater ao concreto e o formal, tá? E aí cada classificação tem uma idade, respeitando a ordem biológica da criança, certo? Deixa eu voltar o slide aqui. E aqui tá o macete que a gente utilizou, né? Pra gente lembrar por quê? As etapas desse estágio, elas são fixas. Então, isso ajuda a gente a desvendar muitas questões, né? Foi o que a gente viu na outra aula sobre as questões de provas que já aconteceram, né? Então, se a gente grava essa ordem, então, SPCF, que é a ordem dos estágios de desenvolvimento, a gente consegue muitas vezes resolver as questões, né? Se atentando a essa ordem ali. Por isso, esse macete, tá? Pra quem não veio. Pra quem veio, já gravou. Hoje a gente estava fazendo um atendimento na clínica hoje de manhã, a gente estava fazendo dois atendimentos de avaliação. E a gente estava com uma criança de 2 anos, recém completou 2 anos. E ele queria brincar com os animais. Daí tirei um saco que a gente tem lá cheio dos animais, e ele pegou a zebra e falou assim, cachorro. Aí eu comecei a rir, né? Aí depois eu não sei o que ele foi fazer, a girafa ele chamou de cavalo, né, Jéssica? Aí a gente mostrou uma girafa e falou, cavalo. Falei, não, ó, isso é uma girafa e tal. Aí quando ele saiu, eu falei pra Jéssica, o Abner, ele é a pura teoria do Piaget, né? As 2 primeiras coisas que ele encontrou, ele fez uma assimilação, né? Animais que ele não conhecia ainda, então ele não conhecia a zebra, não conhecia a girafa, ele assimilou com o que ele conhece, que é o cavalo e o cachorro, né? Então, a primeira coisa que ele falou foi, cachorro, não, é uma zebra. Aí depois ele achava, cavalo, não, isso é uma girafa. E aí a gente foi explicando pra ele, ele olhou assim bem atentamente. É a prova, né? Depois que a gente se atém a esse tipo de coisa, é a prova de que realmente acontece isso na prática, a gente consegue ver, né? Quem trabalha em sala de aula, que está trabalhando em educação infantil, vai poder acompanhar também, tentar fazer esses comparativos para que vocês memorizem essa teoria dele. Vocês têm 5 minutos de intervalo para a gente começar, de fato, a entrar dentro do próximo tema, que é didática e currículo, tá? Para quem não veio nas outras aulas, a gente tem uma mesa. Essa é a intenção do método, que vocês levantem, que vocês tomem uma água, um café, como uma balinha, como uma bolachinha, para vocês se movimentarem. Olha só, didática e currículo, didática e metodologia nós trabalhamos na outra aula. E eu falei para vocês que didática era teoria, basicamente, e a metodologia era aquilo que a gente aplica na prática, né? Então a gente tem que desconstruir um conceito nosso, porque geralmente a gente fala assim, fulano de tal tem uma didática boa. Não, fulano de tal tem uma boa metodologia. Didática é o passo a passo desse processo de aprendizagem, é essa teoria, tá? Por quê? A didática é definida como uma área da pedagogia que estuda o processo de ensino-aprendizagem, tá? Então, ela tem a função de orientar o trabalho do professor para alcançar os objetivos educacionais. Essas perguntas resumem o que é didática. Então, o que você vai ensinar? Os conteúdos fazem parte da didática. Como ensinar? Os métodos e as técnicas que vocês vão utilizar para ensinar faz parte da didática. Para quem ensinar? Então,
português, ou matemática, ou vou utilizar materiais concretos. Qual é o objetivo, né? Para quem que eu vou ensinar? Então, leve em conta a característica do perfil dos meus alunos. E como que eu vou avaliar, né? Quais os instrumentos de avaliação e quais os critérios de avaliação. Para lembrar, na outra aula a gente falou que existem 3 tipos de avaliação. Vocês lembram? Avaliação, a primeira, diagnóstica, formativa e somativa. A somativa é aquela que atribui uma nota para o meu aluno. A formativa é a que eu faço ao longo do processo para ver se esse processo está fluindo. E a diagnóstica é a primeira que eu faço para identificar o perfil do meu aluno. Tá? Então isso também faz parte da... Esse processo da didática, dentro dos tópicos que é o elemento central, a gente consegue trabalhar em cada vertente. Quem vai fazer para educação infantil, quem vai fazer para os anos iniciais e principalmente quem vai fazer para supervisor. Porque essa aqui é como o supervisor vai trabalhar para fazer a reflexão desse profissional. Para ele compreender como que vai acontecer esse meu processo de ensino, esse meu processo de avaliação, como que a gente vai conseguir observar nisso. Então, o supervisor, ele tem que desenvolver essa prática. Ele vai fiscalizar essa prática, né? Então, ele vai fiscalizar se o meu professor tem um planejamento de aula, se o plano de aula do meu professor está de acordo com as leis e as normas que são estabelecidas para formular um plano de aula, se na prática esse plano de aula está sendo executado. Então, também é função do supervisor estar entrando em sala durante aulas pontuais para acompanhar. Opa, o professor falou que essa semana ele vai estar trabalhando aqui a cor amarela. Vou entrar lá na sala para ver se realmente ele está seguindo o planejamento dele. Porque a gente sabe que na prática, muitas vezes o professor faz um plano de aula maravilhoso e chega lá na hora e ele não aplica, né? Então, assim, ó, o trabalho pedagógico, como qualquer outro trabalho, ele precisa ser embasado por uma teoria, precisa ser estruturado e precisa ser seguida essa teoria, né? O nosso trabalho, ele não é menos importante do que o de um médico, por exemplo. Imaginem vocês, está sendo atendido por um médico que estuda a teoria lá, mas aí chega lá na hora, vai te operar e vai descartar a teoria. Ah, sistema digestivo aqui, posso ligar lá no SEMA? Não pode, tu vai morrer. Então, né, o que acontece é que a linha de erro na medicina, ela é bem tênue, né, bem pouquinho. Mas na pedagogia, se a gente erra, muitas vezes passa despercebido. Só que a nossa prática pedagógica, ela tem que ser fundamentada em teoria. E dentro disso, hoje, na avaliação que a gente está fazendo na clínica, eu sou responsável por fazer as avaliações. A Dai e eu. E essa criança que tem 2 anos veio da escola para ser diagnosticada com TDAH, com 2 anos. Tá? Não tem diagnóstico de criança com TDAH com 2 anos, gente. Não existe isso. Tira isso da cabeça de vocês. Não existe diagnóstico para criança com TDAH de 2 anos. Muito menos medicamento. O que acontece? Daí eu conversando hoje sobre esse caso, o menino é curioso. Ele não é um padrão de bebê que a gente se espera de 2 anos. Então ele está na fase da descoberta desse mundo exploratório dentro de sala de aula. E quem é o maior produtor de diagnóstico hoje é a escola. A escola produz imagem de diagnóstico. Então ele veio pra gente para avaliar TDAH, que foi descartado. Graças a Deus. Amém. Só para título de conhecimento, o TDAH tem uma idade mínima para descarte, tá? De 6 anos. Então, por quê? Porque a medicina entende que a criança precisa passar por um estágio de maturação, né? Então, 6 anos, ela teve a maturação necessária, passou pelos estágios da educação infantil, iniciou lá nos anos iniciais, daí começa-se a avaliação de TDAH. Antes disso, não pode. Para quem vai fazer prova para professor do AE, eu acho que talvez até assistente deve cair alguma coisinha aí sobre a questão de algumas deficiências e transtornos, tá? Elementos do processo didático, então. Os objetivos gerais e específicos, conteúdos conceituais, procedimentais e atitudinais. Lá na pedagogia a gente estuda isso, né? Vocês lembram de ter estudado isso? Atitude, procedimento, essas coisas, vocês lembram de ter estudado um pouquinho sobre isso? Mas a gente estuda essas etapas ali. Metodologia tradicional, ativa, colaborativa, a gente vai entrar um pouquinho nas progressistas hoje. A gente trabalhou brevemente as tradicionais na aula passada, hoje a gente vai trabalhar as progressistas.
Recursos, então, materiais, tecnológicos, humanos e avaliação, diagnóstica, formativa e somativa, que foi as avaliações que a gente viu na aula passada. Tendências pedagógicas é um conteúdo bem cobrado. Só que quando a gente domina esse conteúdo, e tu vai ler uma questão, depois eu vou compartilhar aí algumas com vocês, vocês vão ver que tem coisas que são até ridículas dentro da questão. Coisas assim, teoria de não sei quem, uma marxista, negócio da sociologia, não tem nada a ver com a prática pedagógica, não tem teoria pedagógica em cima dessa teoria. E a banca colocou lá como se fosse uma alternativa para confundir a cabeça de vocês. Hoje a gente tem duas vertentes de metodologia, tendências pedagógicas, tá? A liberal, dentro da tendência liberal, a gente tem a tradicional, que a gente falou bastante na aula passada. Então, o foco do aprendizado não é o aluno, é o professor. O aluno é mero assistente passivo que recebe todo esse conteúdo, não é ativo no seu processo de ensino. Qual era o intuito quando criou-se as tendências tradicionais? Manter a ordem. Era isso, basicamente isso. Né? Que a sala de aula fosse alinhada, que todo mundo fosse passivo, que ninguém se mexesse, o professor falasse, durante 4 horas fosse embora e acabou. E aí no final, dentro desse processo, o aluno decorava tudo e no final tinha uma avaliação qualitativa para ver o quanto que esse aluno obteve do conhecimento, né? Que ele não obteve, ele decorou. O outro é o tecnicista, então mais tarde na história, né? Quando começou aquela questão das tendências ali do toyotismo, fordismo, algumas tendências de administração, que era mais voltado para a fábrica, que teve aquelas revoluções e tudo mais, eu tenho o costume de dizer até hoje isso. Tudo que estoura na sociedade, eles buscam uma vertente dentro da educação, né? Então, por exemplo, uma coisa que eu digo muito nas escolas, quem já trabalhou comigo sabe. Porque fulano, tem uma questão de vulnerabilidade, vamos enfiar ele 40 horas dentro da escola. E o que a escola tem com isso? Né? A gente fez a adaptação de uma criança lá na escola, a assistente do CRAS veio conversar com a gente. Nossa, vocês estão fazendo adaptação? Sim. O processo de adaptação ele é pertinente, está dentro do nosso PPP, a lei, a gente segue ele na risca. Mas essa criança tem uma questão de vulnerabilidade social. O que eu tenho a ver com isso? O que a escola tem a ver com isso? Se ela tem uma questão de vulnerabilidade social, quem tem que resolver isso? É a escola? Não. Mas tudo eles querem jogar para dentro da escola. Então, quando eles começaram a querer criar pessoas capacitadas tecnicamente para o trabalho braçal, eles fizeram o quê? Criou-se uma tendência pedagógica nessa área, que era tecnicista. Então, ela era voltada para criar pessoas para trabalhar, tá? Por isso esse nome. Eles queriam eficiência, resultado, controle. Então, uma pessoa que eles pudessem manipular, que essa pessoa fosse o tipo de funcionário perfeito. Por isso foi criado esse tipo de tendência. Vocês vão receber os slides, tá? E nessas tendências, principalmente na liberal, o foco vai ser sempre o professor. Ele descarta o aluno. O foco central é o professor. Então, quando ele descarta esse aluno, ele não vai considerar nada. A história, o que ele sabe, o que ele não sabe. Vai ser sempre pautado no professor. E nenhum aluno, né? Nenhum aluno ativo dentro desse processo de aprendizagem. Sim. Então, a tradicional e a tecnicista, toda vez que vocês virem isso numa prova, isso vai remeter sempre a práticas pedagógicas que não são mais adequadas hoje em dia. Na verdade, nunca foram, mas que hoje a gente já tem um respaldo melhor sobre isso, né? Então, tem as tendências pedagógicas liberais, né, que surgem a partir de uma concepção de sociedade que entende a educação como um instrumento de manutenção da ordem, que foi o que eu falei antes, valoriza a transmissão de conhecimento acumulado historicamente e preparando o indivíduo para adaptar-se às exigências do meio social e do mercado de trabalho, na verdade, mais focado nas exigências do mercado de trabalho, né? O foco recai sobre a formação intelectual, a preparação técnica dos estudantes, com ênfase na disciplina, esforço individual, a figura central do professor como transmissor do saber, a aprendizagem vista como resultado da assimilação de conteúdos, muitas vezes por meio de memorização, repetição, cabendo ao aluno um papel mais passivo no processo. Dentro das tendências
ciências liberais têm duas vertentes principais, que é a tradicional e a tecnicista. Basicamente, elas são bem parecidas, a base delas é a mesma, né? Só que a tecnicista ela vai ser voltada, então, para o mercado de trabalho, tá? Mas eu trouxe algumas características que talvez tenham algumas questões comparatórias, o que, né, se pede da tradicional e aí tem algumas alternativas sobre técnica ali. Liberal tradicional, ensino centrado no professor, ênfase na exposição oral e no uso de livros didáticos, conteúdos organizados de forma lógica e sequencial, valorização da disciplina, ordem e respeito à autoridade. Objetivo: transmitir a cultura e formar intelectualmente o estudante. As avaliações são provas escritas e orais para medir a retenção de conteúdos, né? Retenção de conteúdos, porque a pessoa que não está conhecendo, não está fazendo sentido para ela está apenas retendo uma informação que ela memorizou. Só um pouquinho, vai. Segura. Pode. Lembra que semana passada eu falei que as avaliações em larga escala, ela remete à questão tradicionalista, para quantificar o processo de aprendizagem do aluno. Dentro da questão tradicional, se a gente olhar a realidade que a gente tem hoje na escola e pensar na questão do livro didático, se pegar o livro didático do primeiro ano, segundo até o quinto, ele vem com uma metodologia tradicionalista. Ele é tradicional. Então, o nosso escopo de escola, ele é totalmente tradicionalista. Por quê? Porque não se leva em consideração o sujeito, não se leva em consideração a história social desse sujeito, não se leva em consideração a cultura da comunidade, do espaço, do local, né? Eu tive uma situação, faz 2 anos talvez, a prof veio e falou assim, meu Deus, eu não aguento mais essa criança. Eu não sei o que, esqueci, tá bom, traz ela aqui que eu vou conversar com ela. Aí eu chamei a criança, conversei, e sua mãe veio me buscar. Aí chamei a mãe e falei, tá acontecendo alguma coisa? Porque, né, tá diferente e tal. Ela, sim, meu marido entrou em casa, ex-marido, levou tudo, não ficou nada, não tem mais fogão, nem geladeira, nem mesa, nem nada. E ele tá ficando tantos dias na casa da avó agora, até eu conseguir comprar tudo de novo. Aí ela começou a chorar, eu não sei mais o que eu faço na minha vida, nananana. Aí eu, tá, entendo. Daí eu cheguei pro professor e falei, realmente, se fosse ele, talvez eu estaria pior. Eu não consigo pensar no que essa criança tá passando e como que eu vou ignorar. Não, ei, parou, agora tira tudo que tu tá pensando aí e vamos focar aqui, ó. A, B, C, não. Então, hoje não tem mais como fazer isso. A gente tem que levar em consideração o estado que a criança tá, o estado do aluno, né? Não profundamente entrar e tentar tratar aquilo ali, mas ter uma flexibilidade de ver que, né, existe alguns contextos que podem atrapalhar ou não o processo de ensino-aprendizagem da criança. Então, a tecnicista, né, inspirada no modelo industrial das teorias de administração científica, Taylorismo, Fordismo, né, ganhou força no Brasil na década de 60 e de 70. Ela tem como características, então, ênfase na eficiência, produtividade, controle de resultados, fragmentação de tarefas e conteúdos, uso de objetivos comportamentais claros e mensuráveis, material didático padronizado. O objetivo dela, então, preparar a mão de obra qualificada para atender as demandas do mercado e do sistema produtivo. A avaliação é padronizada, quantitativa, com foco no desempenho final. Pode ser que caia a pegadinha na prova da FURB acerca da tecnicista, pensando a questão do ensino médio. E eu acho que eu trouxe uma questão em que a banca faz uma brincadeira entre as duas. Porque o novo ensino médio, ele é pautado nessa questão de preparar para a vida. Por isso que ele tem um percurso formativo da qual o aluno escolhe o que ele vai fazer nesse processo de formação dele no ensino médio. Libras, mecânica, magistério e assim por diante. Tá. Vamos lá. Pensando nessas duas situações ali, eu trouxe algumas questões pra gente. Uma das questões. Uma escola adota uma proposta pedagógica em que os conteúdos são previamente definidos, organizados em sequência lógica, transmitido pelo professor por meio de aulas expositivas e avaliado por provas escritas. A disciplina, o respeito à autoridade são considerados fundamentais para a aprendizagem. Essa prática caracteriza a tendência pedagógica tecnicista, tradicional, libertadora, crítico-social dos conteúdos. Primeiramente, que libertadora não é uma tendência pedagógica, tá? Isso aqui é isso que eu falei. Quando a gente sabe, quando a gente desmembra essa parte da teoria, a gente começa a ver que tem até coisas ridículas dentro das questões.
Então, na verdade, a tendência pedagógica ela é liberal, ela não é libertadora, não tem nada a ver. Então, já descartamos a letra C. Tecnicista tradicional, crítico social dos conteúdos. Crítico já não tem nada a ver com tradicional, né? Ou técnico, se a gente fosse avaliar. E isso aqui é uma teoria que vem depois das progressistas, tá? Então também não seria. Ficaríamos entre a tradicional e a técnica. Para mim, Daiane, qual é o ponto do enunciado que me remeteria à resposta correta dessa pergunta? O respeito à autoridade são considerados fundamentais para a aprendizagem. Então é a tradicional. Né? Letra B, né? Letra B. Difícil, gente. Durante o período da ditadura militar no Brasil, em 1964 a 1985, a educação foi fortemente influenciada por uma tendência pedagógica que enfatiza a eficiência, padronização do ensino, preparação de mão de obra para o mercado de trabalho, inspirada no modelo industrial. Aí a gente tem a liberal tradicional, a liberal tecnicista, progressista libertadora, escola nova. Não é, porque essas duas aqui são tendências progressistas que vêm depois. A gente ficaria entre a tecnicista e a tradicional. Pensando que essa preparação é para o mercado de trabalho, a gente saberia que a resposta seria liberal tecnicista, né? Um pouco mais chata essa daqui, porque eu, principalmente, essas questões que, é assertiva da 1, assertiva da 2, mas, meu Deus, já dá um rolo na cabeça ali no meio da prova. Vamos lá. Analise as afirmações a seguir. A tendência liberal tradicional centra-se na transmissão da cultura, no ensino enciclopédico e na formação intelectual do estudante. Isso é a tradicional.